A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, graças a Deus estamos aqui mais dessa vez para podermos cultuar ao Senhor. Nós vamos agora estar orando ao Senhor, pedir para que Ele venha nos abençoar neste culto que estamos prestando ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de Teu Filho Jesus, nos colocamos na Tua presença para Te dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar nessa noite em que estamos cultuando a Ti. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração, abençoa todos aqueles, ó Pai querido, que estão nos lares, ó Pai, participando deste culto. Que o Senhor possa estar de encontro às necessidades dos Seus servos e também, ó Pai querido, estar curando todos aqueles que estão enfermos. Assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de Teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra no Salmo de número 119, a partir do versículo 41, para ficar para a nossa meditação. Nos diz assim a bendita palavra: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de toda a tua palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os teus reis, e não me envergonharei, e alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Nós vamos estar ouvindo o Ministério de Louvor, louvar o nome do Senhor, e que nós possamos também juntos estar louvando ao Senhor Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino número 8 da nossa harpa, Cristo, o fiel amigo. Ele só
Paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, ouvintes, participantes deste canal. Estamos aqui mais uma vez adorando a Deus, bendizendo o seu santo nome, agradecendo ao Senhor nosso Deus por todos os cuidados que Ele tem tido conosco. E não são poucos os cuidados, né? Deus tem cuidado de nós em todos os detalhes das nossas vidas. Se cumpre em nós o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus por isso. Estamos reunidos para mais um culto de ensino, não é? E desta feita eu convido os irmãos para a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. A partir do versículo 1, para que haja uma maior compreensão. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um momento em que Isaque, né, o segundo patriarca de Israel, ele enfrenta uma seca, uma fome, né, na sua região de morada, e o Senhor então fala com ele, né, que ele não deveria descer ao Egito. Quando houve necessidade no tempo do pai dele, né, o patriarca Abraão, Deus permitira que Abraão descera ao Egito. Mas já no tempo de Isaque, o Senhor disse: não desça ao Egito. E eu queria trazer nessa reflexão para os irmãos amados que o importante na nossa vida, irmãos, é a obediência àquilo que o Senhor nosso Deus nos orienta. Ora, Deus orientou Abraão a descer para o Egito. E agora Deus orienta Isaque a não descer. Deus sabe da estrutura de cada um, Deus sabe o momento em que estamos vivendo. Talvez aquilo que Deus permita para um, né, Deus não permita para o outro, porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós, Deus sabe de todas as coisas. Quando nós olhamos que o sucesso, irmãos, o sucesso de qualquer servo de Deus está na obediência à ordem do Senhor, à palavra de Deus. Hoje nós estamos refletindo sobre este fato na vida de Isaque. Se Isaque desobedecesse e descesse para o Egito, certamente Isaque não teria o sucesso que teve. O Senhor disse para ele: você fica na terra, né, que eu te disser. E aí Deus autoriza ele ficar na região de Gerar, né, onde Abimeleque reinava. Naquela terra, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui para nós que Isaque vai cavando poços, ele encontra muita oposição, ele cavava um poço, o pessoal chegava e dizia: esse poço é nosso, esse poço não é seu, porque essa terra é nossa, e tomava o poço de Isaque. Isaque ia, cavava outro poço, vinham os opositores, brigavam e tomavam o poço, mas ele não desistiu de permanecer na obediência. Deus mandou eu ficar aqui, Deus mandou eu agir assim, e se eu assim fizer, a bênção de Deus estará comigo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Há momentos na vida do cristão em que Deus permite ir, há momentos que Deus não permite ir. Há momentos na vida do cristão que o Senhor diz: faça isso, e há momentos que o Senhor diz: não faça isso. E nós precisamos estar atentos, ouvindo a voz do Senhor, entendendo os sinais que Deus nos dá daquilo que devemos ou não devemos fazer. Quando a palavra do Senhor diz aqui para nós, né, não desças ao Egito, irmãos, o Egito, claro que aqui se trata de um território, o Egito realmente, não é? Mas trazendo para o campo espiritual, o Egito aqui simboliza o mundo de pecado, os maus costumes, as más companhias, os maus hábitos,
as más ações e assim vai, né? O Egito representa o pecado, representa o mundo que jaz no maligno. E o Senhor diz que não é para descer, né? Então veja bem, aquele que veio para o Senhor Jesus, recebeu Jesus como Salvador, ele não deve mais descer para o Egito. Ele deve permanecer na posição de servo, de serva do Senhor, e Deus abençoará a sua obediência. Descer para o Egito significa voltar às velhas práticas, né? Aquele que se embriagava, voltar a beber, aquele que usava as drogas ilícitas, voltar a usar, aquele que adulterava, voltar a adulterar, aquele que era idólatra, voltar a ser idólatra, enfim, praticar novamente coisas da velha vida, coisas do velho Egito. Do Egito o Senhor já nos tirou, né? A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, a ordem de Deus foi: diga assim a Faraó, deixa meu povo ir para prestar-me culto. O Senhor queria o culto dos seus filhos fora do Egito, mandou sair do Egito para prestar culto a Ele. Você e eu já fomos tirados do Egito, espiritualmente falando, não é? O Senhor já nos tirou de lá, dessa maneira que vivíamos no pecado, né? Segundo o nosso coração, segundo o nosso entendimento, e Deus já nos libertou daquilo lá. E agora, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a coisa aperta, não é assim? Aqui a fome, a seca, representa as lutas que enfrentamos na vida, no dia a dia. E às vezes essas lutas, essas tribulações que o cristão enfrenta, certamente o abala emocionalmente. É claro que sim, nós estamos ainda em carne, né? Ninguém aqui já é anjo, né? Nós estamos vivendo em carne. E o que eu quero dizer é que às vezes nesse momento de luta, de apreensão, até de ansiedade, o inimigo das nossas almas aproveita da fragilidade e nos quer convencer a voltar no Egito. Ou seja, aquele que bebia, se drogava, enfim. O inimigo aproveita desses momentos e diz: se você beber, você vai esquecer esse problema. Se você usar aquilo que você usava antes, você apaga um pouco desse problema, como se fosse resolver. Claro que não vai resolver, daqui a pouco vai passar o efeito, né, daquela substância e o problema continua lá. Aí o inimigo fazendo assim e a pessoa cedendo, né, o que vai acontecer? Quando a pessoa volta em si e diz: meu Deus, o que eu fiz? Agora eu não tenho condições de ir para a igreja, eu tenho vergonha de encarar os irmãos me viram na rua embriagado, né? Me viram drogado, me viram brigando, me viram, enfim, em qualquer situação da velha vida. E aí, irmãos, é isso tudo que o inimigo quer. Primeiro ele convence a voltar a praticar coisas do velho Egito. E depois que praticamos, ele vem com aquele dedo acusador, porque a palavra ou o nome Satanás significa acusador realmente. E a Bíblia diz que ele acusa os filhos de Deus dia e noite. Ele não se cansa de nos acusar. Então, que nós possamos, neste momento de reflexão da palavra de Deus, entender, amada igreja, que o Senhor deseja que nós não voltemos ou não desçamos para o Egito. Do Egito, o Senhor já nos tirou. Então, cuidado com as práticas, cuidado, né, com os costumes do Egito. Irmão, quando uma pessoa diz que está servindo ao Senhor, né, e frequenta a igreja, se torna membro, às vezes se torna até obreiro na casa do Senhor, mas não se desliga dos velhos costumes do Egito, então está faltando alguma coisa. Verdadeiramente não mostra fruto de conversão, porque converter-se é mudar de direção, né? É mudar de direção. Se eu estava na direção do velho Egito, agora eu faço a direção contrária. Eu não estou mais na direção do velho Egito. E se eu frequento a igreja, se eu, sou até obreiro e continuo nas práticas do velho Egito, significa que eu não nasci de novo. E eu preciso me policiar, preciso buscar ao Senhor, preciso pedir misericórdia para que a minha vida seja realmente uma nova vida. A Bíblia diz para nós que
Isaac, ele permaneceu em Gerar, não foi só flores, né? Não foi só vitória, só celebração logo de início, não. Ele enfrentou barreiras, ele teve que cavar poços, fazer calo nas mãos, suar, né? Naquela terra tão quente, batalhar, lutar, enfrentar a oposição. Mas a Bíblia diz que Deus o abençoou naquela mesma terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, 100 vezes mais o que ele semeou, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E o versículo 13 diz assim: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Grande aqui é conhecido, é rico, né? Ele conseguiu aquilo que outros não estavam conseguindo. Por quê? Porque ele era muito bom? Não, porque o Senhor Deus o abençoava, está escrito aqui. E por que o Senhor Deus o abençoava? Porque ele obedeceu à ordem do Senhor: não desça para o Egito. Irmãos, quando nós nos envolvemos com as coisas carnais, com as coisas do mundo, quando o nosso coração está dividido, a bênção de Deus fica longe de nós. Mas quando nós humildemente buscamos ao Senhor, ainda que fracos, ainda que pequenos diante de Deus, mas nós dizemos: Senhor, me dá força para te obedecer, eu quero viver, Senhor, de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, de mim mesmo eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. O Senhor é aquele que vem nos ajudar, nos fortalecer, e nós vamos vencendo, irmão, e a bênção de Deus vai nos acompanhando. A Bíblia diz que Isaac ficou tão próspero ali que o próprio Abimeleque falou para ele: é melhor você ir mais para lá na terra, porque nós dois estamos juntos aqui, tipo assim, você está mais famoso do que eu, você está mais rico do que eu, você está mais conhecido do que eu, então é melhor você ir para lá. O texto diz que Abimeleque fala para ele: porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ou seja, você superou as expectativas, então não há espaço para dois famosos aqui, vamos dizer assim. Então você aparta-te de nós. E o Isaac, então, ele vai para mais longe de Abimeleque, mas sempre na direção de Deus, cavando os poços, como eu disse, até que lá na frente o próprio Abimeleque faz um pacto com Isaac, e se desculpa de ter se desentendido com Isaac, e diz para Isaac: agora eu sei que tu és o bendito do Senhor. Olha só, a fama, a bênção de Deus na vida do Isaac fez com que outras pessoas se chegassem a ele e reconhecessem que Deus estava na vida dele. Irmãos, quando nós saímos do Egito, espiritualmente falando, saímos do Egito e tomamos posição diante de Deus, até aqueles que ainda são da velha vida, do velho Egito, da vida de pecado, olha para nós e vê que agora nós somos benditos do Senhor. Vê em nós a bênção do Senhor. A palavra bendito quer dizer exatamente isso, abençoado, Então o mundo vê que a bênção de Deus está sobre nós. O mundo precisa saber que nós não temos nada a ver com o Egito. Agora, se temos tanta vontade de viver como o Egito vive, significa, irmãos, que está faltando realmente conversão na nossa vida. E a igreja precisa estar atento a isso. Nossa vida tem que ser uma vida de conversão, uma vida de tomada de posição. A cada dia nós precisamos avaliar a nossa posição, a nossa caminhada, o que estamos fazendo, e não é entender simplesmente que o dia que eu levantei a minha mão aceitando a Jesus, acabou, não preciso mais me converter, não preciso mais me policiar, não preciso mais me arrepender de nada. Não é assim. A nossa vida é um constante caminhar com Jesus, um constante arrepender-se, um constante buscar a face do Senhor, um constante alinhar-se, pela palavra de Deus, e isso Deus vai operando na nossa vida gradativamente, porque a santidade é um processo de Deus na nossa vida que nos acompanha a partir da conversão. Saímos do Egito, não voltamos para o Egito. Não voltar para o Egito, então significa que eu não tenho vontade mais de viver como o mundo vive. E os irmãos entendem isso, espiritualmente falando, e até mesmo nos costumes do mundo, irmãos. A importância de entender o que é sair do Egito é você fazer uma avaliação. As coisas do velho Egito ainda mexem muito comigo?
Eu vou para a igreja, mas a minha vontade mesmo era para ir para um baile agora. Como que eu tenho saudade de passar a noite inteira dançando? Aí o jovem pode dizer assim, eu estou na igreja, mas no sábado, por exemplo, eu costumava, ou na sexta à noite, eu costumava ir para a balada e voltar para minha casa só no domingo de manhã. Que saudade que eu tenho disso. Então significa, se isso acontece e outras tantas coisas, temos que resumir devido ao nosso horário, mas para que os irmãos entendam, quando o mundo, ainda nos atrai tanto, quando a gente sente tanta falta do que fazia antes, quando não conhecíamos a Jesus, então isso significa, irmãos, que nós estamos divididos e isso não agrada a Deus. Mas quando nós mergulhamos na graça do Senhor, quando verdadeiramente o nosso desejo é viver fora do Egito, fora da velha vida, aquelas coisas que praticávamos não têm mais peso na nossa vida, não nos influencia mais. Você está entendendo, meu irmão? Quando eu olho para alguém lá do mundo que está vivendo uma vida dissoluta, se drogando, e eu tenho compaixão, eu penso, graças a Deus que eu não estou viciado como essa pessoa, não que sou maior do que ninguém não, mas entender que foi a graça de Deus que me alcançou e entender que essas práticas lá são práticas do Velho Egito e eu não tenho vontade de fazer, significa verdadeiramente que eu estou liberto do Egito, daqueles maus costumes. Mas quando eu olho, isso ainda mexe comigo, me abala e eu sinto falta, então, irmãos, eu preciso buscar a face do Senhor e pedir que o Senhor venha mudar meu coração, mudar minha maneira de viver, para que verdadeiramente eu possa andar em novidade de vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram ou se passaram, e eis que tudo se fez novo. A nossa vida com o Senhor é uma vida de novidade. A cada dia Deus vai trazendo coisas novas, não é assim? É assim na nossa vida, nós sabemos que é assim. Aquele que aceita Jesus, simplesmente, com o intuito de ir para o céu. Eu quero a minha salvação e eu aceitei ao Senhor Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai se não for por Jesus. Jesus mesmo falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente entendeu, a graça de Deus entrou no nosso coração, nós aceitamos a Jesus como Salvador. Somente isso, não foi? Só que no decorrer do tempo, além de nós estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida, Deus vai nos chamando para obras específicas. Chama alguns para música, outros para o ensino, outros para a evangelização, outros para a obra da caridade da igreja, que é cuidar dos pobres, dos necessitados, dos enfermos, dos idosos, outros para o ministério da palavra, e aí vai para o pastorado. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente nem está pensando nisso. Eu estou aceitando Jesus, o pregador diz que quem aceita Jesus, tem seus pecados perdoados. Então, quando a gente se entrega para Jesus, se entrega sem outras pretensões, vamos dizer assim. Só que aí o Senhor vai trabalhando na nossa vida e Ele vai completando em nós ou fazendo de nós aquilo que Ele deseja que sejamos. E é isso que nós precisamos entender, irmão. Hoje, nós estamos, infelizmente, vivendo um tempo em que muitas pessoas se dizem cristãs evangélicas, eu sou evangélico, mas quando você olha para a pessoa, e eu não estou dizendo só na aparência física, não. Isso também, muitas vezes, chama atenção, mas não estou falando disso, eu estou dizendo das suas práticas, da sua maneira de viver. Alguém olha e diz, olha, se você não falasse que era cristão, evangélico, eu nunca ia desconfiar. Por quê? Porque as práticas são as mesmas. Parece que não saiu do Velho Egito, Parece que continua nas mesmas práticas, nas mesmas piadas, nos mesmos palavrões, Bebem as mesmas bebidas, usam as mesmas coisas que usavam, Praticam os mesmos atos que praticava antes de dizer que aceitou a Jesus. Então, irmãos, é isso que nós estamos refletindo. Quando o Senhor fala não desça ao Egito, é para não voltar à velha prática, tá certo? Que nós possamos compreender isso nesse estudo, irmãos. Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Deus nos chamou para ser luz no meio das trevas. Deus nos chamou para ser sal neste mundo.
ou seja, para fazer a diferença. E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor diz para nós o que ele disse para Isaac. Versículo 24 deste capítulo, o Senhor apareceu para o Isaac e disse assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o mesmo, eu não mudei, né? Glória a Deus por isso. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Glória a Deus. Deus diz assim: eu estou te abençoando, Isaac, porque eu fiz uma promessa lá para o seu pai, e eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus que promete e cumpre. Eu prometi te abençoar, e estou te abençoando, e vou te abençoar mais, e vou multiplicar a tua semente por amor ao teu pai, por amor à aliança, ao pacto que eu fiz com Abraão, seu pai. Então, que nós possamos entender isso. O Senhor hoje está dizendo para nós: eu não prometi estar convosco todos os dias, então acredite nisso, eu estou convosco. Mas Deus, eu estou passando um apuro, eu estou passando dias difíceis. Olha, Isaac também passou dias difíceis naquela terra, né? Com tanta oposição, com tanta gente porfiando pelos poços que ele mesmo cavava. Os poços estavam entupidos, né? Estava lá debaixo da terra, ninguém se habilitou em cavar, mas foi só Isaac cavar e a água brotar, aí apareceu o dono. Não é assim, irmãos? Quantas vezes ninguém se importa com a nossa vida, mas basta nós dizermos: agora eu sou de Deus, agora eu sou cristão, agora eu não participo mais das mesmas rodas, das mesmas conversas, das mesmas atitudes. Aí começa a levantar opositores, né? E se implicam com tudo que fazemos, e acha que agora nós somos, né, queremos ser melhor do que alguém. Embora isso não seja verdade, entendemos que não somos melhores que ninguém, somos apenas servos do Senhor, mas chamados para viver uma vida de santidade. A Bíblia diz para nós que sem santidade ninguém verá ao Senhor, muito menos vai morar com Ele na eternidade. Se sem santidade nem vai ver Ele, que dirá morar com Ele na eternidade. E que nos adianta, irmãos, nessa vida, nós dizermos que somos cristãos, que servimos a Deus, né? Mas não sairmos do Egito. Ah, mas é as modas do Egito que ainda fala alto no meu coração. Ah, são as tatuagens do Egito que ainda mexe comigo. Ah, que vontade de encher meu corpo de tatuagem. Ah, que vontade de usar tudo que o Egito usa, né? De cantar as músicas do Velho Egito, de viver, de fazer as festas como eles fazem. Irmão, se isso tudo está falando alto no teu coração, significa que você precisa agora se curvar diante de Deus e pedir: Senhor, tira do meu coração esse Velho Egito. Senhor, tira de mim, ele ainda está dentro de mim. Eu saí de lá, mas ele não saiu de mim. Tira, Senhor. É de dentro para fora que acontece a conversão, irmãos. Quando o Velho Egito já não te atrai da maneira que atraía, glória a Deus, verdadeiramente é sinal de que você nasceu de novo. Quando você olha para todas essas coisas e não sente desejo disso, né? Das velhas práticas, aquilo não mexe mais com você, então você está tranquilo, irmão. Mas infelizmente alguns, como eu disse, que se dizem cristãos, fazem assim: o mundo lança não sei o quê, né? O mundo é o Velho Egito. Lança agora todo mundo com o cabelo vermelho. Aí quem está na igreja: pastor, posso pôr o cabelo vermelho? Agora todo mundo, né, com argola no nariz. Ô, pastor, será que eu posso pôr uma argolinha no nariz? O que tem demais pôr uma argola? Aí eu pergunto, irmãos, a questão não é a cor do cabelo, a questão não é a argola, a questão é querer andar como o Egito anda. No vestir, no falar, no comprometer-se, nas atitudes no geral, né? E é isso que o Senhor está chamando a nossa atenção neste culto de ensino. Se nós obedecermos à voz do Senhor e não descermos ao Egito, não voltarmos às velhas práticas, ainda que resistindo, ainda que tendo que furar poço, irmão, porque a vida do cristão não é mar de rosas, não. Vai ser mar de rosas quando nós estivermos na eternidade. Lá não há fome, lá não há guerra, lá não há enfermidade, lá não há morte, lá não há rancor, lá não há inveja e assim por diante. Então lá vai ser maravilha, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos enfrentar tudo isso. Você vai cavar os seus poços, ou seja, você vai buscar
aquilo que você precisa e alguém vai se levantar contra você, você vai encontrar oposição, às vezes até mesmo dentro da sua casa, você vai ter pessoa que vai se opor à sua maneira de viver em santidade na escola onde você estuda, no trabalho onde você, né, ganha o seu pão de cada dia, enfim, não importa o lugar que estejamos, o que acontece é que vamos ter aflições nessa vida, mas acontece também que o Senhor disse que estaria conosco e Ele diz para nós, como disse para Isaac, não temas, porque eu vou te abençoar e vou multiplicar a tua semente. O que é que nós estamos semeando, irmãos? Eu já estou encaminhando para o final da nossa meditação, mas eu quero terminar perguntando isso. Qual é a tua semente? O que você tem semeado? Tem semeado gratidão, louvor, amor, paciência, perseverança? Tem semeado coisas boas? Porque aquilo que você e eu estamos semeando, é disso que nós vamos ter colheita. Nós vamos colher exatamente o que estamos semeando. Se você semeia discórdia, se você semeia pecado, se você semeia uma vida do Velho Egito, é isso que você tem para colher. E a colheita vai chegar para todos nós, irmão. Há tempo em que todos nós teremos que colher. Tá certo, irmão? Da colheita ninguém escapa. Então, cuidado com aquilo que estamos semeando. Vamos pedir misericórdia ao Senhor e vamos permanecer na obediência. Guarde bem essa palavra, não desça ao Egito. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Glória a Deus. Nós vamos agora ouvir mais um louvor em adoração ao Senhor e para o nosso enlevo espiritual. Que você possa adorar a Deus também neste louvor e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém. Glórias a Deus. Vamos ainda louvar ao Senhor com um hino chamado Sobre as Águas. Não importa a luta, não importa a dificuldade, o Senhor é o Deus que nos faz andar sobre as águas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se a tempestade me alcançar,
Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um culto de ensino. Somos gratos ao Senhor por tudo. Agora eu convido os irmãos para juntos orarmos e agradecer ao Senhor e pedir a sua bênção sobre nós, apresentando também os inúmeros pedidos de oração que têm chegado até nós. Se este culto falou ao seu coração, se essa mensagem te tocou, não deixe de compartilhá-la, né? Compartilhe com alguém que precisa ouvir da palavra de Deus. Também curta lá, deixe seu comentário, tá certo? Certamente Deus vai continuar nos abençoando. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai Celestial, Criador e Formador de todas as coisas, graças te damos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pela tua forte mão que um dia nos tirou do Egito, Senhor. E agora queremos andar em obediência ao Senhor e ouvindo a tua voz que nos diz: não desças ao Egito. Senhor, de lá nós já saímos. Não deixa nós vivermos, Senhor, como vivíamos antes de te conhecer, mas que a nossa vida seja uma vida de consagração, de santidade, que não seja o Egito que dite as normas para a nossa vida, mas que as normas para a nossa vida sejam ditadas pelo Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Conduz-nos, ó Senhor, até chegarmos na Sião celestial. É para lá que nós estamos caminhando. Ajuda-nos na nossa semeadura, que possamos semear amor ao invés de ódio, paz ao invés de guerra, Senhor, amizade ao invés de inimizade, e assim por diante. Que a boa semente esteja em nós e que assim, Senhor, no dia da colheita, possamos colher bons frutos para a vida eterna. Abençoa cada lar, cada família, cada um dos pedidos de oração entregamos nas tuas mãos. Onde houver alguém agora angustiado, entra, Senhor, com misericórdia. Onde houver um enfermo, entra com a cura. Onde houver um triste, entra com alegria. Onde houver alguém até pensando em suicídio, repreende este espírito de morte, Senhor, e entra com a vida para a glória do teu nome. Abençoa a nossa nação brasileira, as autoridades constituídas, que haja paz e prosperidade no Brasil, Senhor. Também abençoa a sua igreja espalhada não só neste país, mas pelo mundo, o santo ministério da tua obra. Senhor, continua nos guardando e nos formando, Senhor, como cidadãos dos céus. Nós oramos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.